princípio, a informatização de um terminal portuário, uma empresa de forma geral, ela acaba acontecendo em 3 etapas, né? Então, a primeira etapa é resolver problemas pontuais. Então, voltando aos meus exemplos básicos, né? Eu preciso de um controle de acesso, comprei um sistema de controle de acesso. Preciso de um sistema de agendamento, comprei um sistema de agendamento. E aí a gente vai para toda a cadeia aí de sistemas necessários. Só que quando a empresa chega e verifica que tem 10, 15 sistemas diferentes, a próxima etapa é fazer essa integração. E se os fornecedores forem diferentes, muitas vezes tem custos diferentes, gera uma complexidade muito grande. Então entramos principalmente nesse ponto. E depois, como a terceira etapa, que é a etapa que está mais na moda hoje em dia, que a gente está avançando mais fortemente para isso, é usar essa informação para gerar conhecimento. Seja através de insights, através de alertas, juntar esses diferentes processos de um terminal, focando, por exemplo, em segurança e eficiência. Então, com isso, a gente consegue diminuir filas, diminuir gargalos, melhorar o controle de uma forma mais assertiva e fazendo um gerenciamento de risco mais adequado. E diminuir, inclusive, avarias, né? De tudo, sim, sem dúvida. A gente vai conseguir controlar as avarias, diminuir movimentos desnecessários. Tem também esse apelo atual de meio ambiente, de eficiência energética e tudo mais. Então, está tudo muito amarrado. Mas a questão é, quando está muito amarrado, ele também fica muito complexo, né? Então, a questão é ter uma estrutura fundamental mais sólida para que a gente consiga depois ir galgando esses degraus aí e conseguir ter uma eficiência cada vez maior. Alex, explica para nós, para quem está nos assistindo, aí, o que é um Porto 4.0? Um Porto 4.0 é um porto mais automatizado, mais informatizado e que consiga fazer o processo trabalhar de uma forma que demande menos de interações humanas, e isso também aumenta a segurança, né, além de meio ambiente e tudo mais que a gente está tratando, e ele vai, aos poucos, chegando no nível que as indústrias, principalmente as automobilísticas, estão hoje em dia, né? Uma mecanização maior, uma eficiência maior e todos os valores aí, os fatores agradáveis. A gente pode dizer que a gente tem que pensar numa integração de indústria, de área de produção, indústria com área logística portuária, para que há um mesmo sistema entre a produção e a linha de escoamento, que é através de portos? Sem dúvida. Um segundo ponto, uma segunda vertente bem interessante da iPort além de atender o terminal, também faz muito sentido para a gente ajudar os nossos clientes na gestão da cadeia. Então, pegando, por exemplo, um terminal de granéis, é interessante saber os caminhões que estão saindo das fazendas, que estão passando pelo centro de distribuição até chegar aqui. Pensando do ponto de vista da APS do porto, é interessante saber o fluxo de caminhões que estão rodando pela região com destino ao porto. São informações desencontradas hoje. E isso é uma coisa simples de fazer e que aumenta a eficiência bastante. O que é difícil nesse caso não é a tecnologia, é a organização, né? É juntar todo mundo na mesma mesa, é fazer com que os interesses e os benefícios de ambos os lados surjam, mas com certeza essa vertente de ponta a ponta é importante. Quando a gente pensa na parte mais containerizada, eu entendo que é uma parte mais fácil porque as empresas já têm uma margem maior, já têm maior valor agregado, já têm sistemas maiores, então já existem muitas iniciativas desse ponto, né? Agora, no caso dos granéis, realmente é uma dificuldade maior. Café que usa o container, mas que por exemplo, é um granel, né? Sim. Então a gente tem um ecossistema muito heterogêneo e cada um tem uma dificuldade, um nível de maturidade e de avanço diferente. Porque muitas vezes, citando até o café, muitas vezes a unidade ali que ensacou o café, que está colocando o café, principalmente tem café para exportação, né, que muitos cafés de Minas Gerais são exportados aqui pelo Porto de Santos, né, elas não têm esse sistema de tecnologia que tem um terminal, que tem... Então, eles estão ali, mas que é importante a gente ter o agendamento, que é importante a gente ter o rastreio da carga, principalmente porque com processos hoje mundiais de descarbonização, de controle de qualidade, eles querem saber até aonde foi produzido, de que forma foi produzido, de que forma foi transportada, né? Se há aí a consciência do transportador de uma diminuição de monóxido de carbono no ar. Então, quer dizer, há todo um sistema que hoje parece ser uma coisa, né? Muita coisa, mas daqui a pouco é obrigatório.
laboratório, daqui a pouco é no dia a dia ali, né? Se não tiver isso, você está fora do mundo, né? É verdade. Eu tenho um exemplo familiar bem interessante. Meu cunhado é espanhol e ele é um apreciador fantástico de café. E ele gosta muito de quando ele vai na cafeteria, ele escolhe a cafeteria baseado nisso, e ele quer saber qual a fazenda, qual o nível. Então, é um consumidor extremamente exigente, né? E sem tecnologia, informatização, isso não é possível, né? Não tem como a gente fazer diferente. E se a gente pegar mercados maduros, europeu e o próprio americano, eles vão demandar isso cada vez mais, né? Então, é importante há um estudo, que a gente recebeu aqui Eduardo da Secafé, e a gente tem estudos aí que o consumo de café vai aumentar bastante no mundo, né? Já tem um aumento de consumo, né? Como também a celulose, a gente esteve aqui com a Eldorado, com o Flávio, conversando, né? Também há um estudo que o demanda de celulose vai aumentar absurdamente no mundo, porque a China, há pouco tempo atrás, não usava tanta embalagem como usam hoje. Embalagem, quando a gente fala, às vezes até uma maçã dentro do supermercado, ela está embalada individualmente para não estragar aquela fruta, para ter a qualidade. Então, assim, a celulose é algo que vai crescer, o café é algo que vai crescer, porque o mundo está consumindo mais de uma forma mais organizada, né? Está ali bonitinho, preparadinho para o consumidor final ir lá e pegar na prateleira. Então, há esse consumo, só que está dentro de uma cadeia de produção e de escoamento, né? Sem dúvida. Agora, Alex, fala para nós aqui, no teu conhecimento, na tua visão aí, a gente está muito longe de chegar num futuro perfeito, onde a gente acha que ali o Porto de Santos vai estar movimentando. Quando eu falo Santos, logicamente tem que analisar os outros portos brasileiros também, né? Mas Santos é sempre referência, porque é o maior porto do hemisfério sul, né? O que a gente pode esperar de tecnologia daqui para frente? Os terminais, eles estão avançando, todos eles, pelo menos que eu tenho conhecimento. Os terminais têm padrão mundial. Diferente, os terminais de containers, com certeza. Os demais, eles também estão avançando num ritmo bom. Eu acho que o ponto agora para a gente focar é em termos de eficiência mesmo do complexo, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Porque você comentou, por exemplo, da fila de navios. E eu soube de umas histórias meio horripilantes, né? De que, às vezes, tem navio que fica 60 dias aguardando a atracação. Aí a gente olha assim e fala, o navio está esperando 60 dias, mas eu fico pensando na tripulação lá. 60 dias, né? E quando a gente pensa do outro lado... São 2 meses do ano, né? Quando a gente pensa do outro lado, dos caminhões, tem caminhão que chega e é atendido em 1 hora no terminal mais organizado e mais eficiente, mas tem caminhoneiro que fica 1 dia, às vezes mais de 1 dia esperando. Eu cheguei a ver caminhoneiro que passou o Natal no pátio regulador esperando para descarregar. Então, essas pontas são o que, no final das contas, eu entendo que sofrem mais. Mas isso a gente tem trabalhado mais fortemente nos terminais. Em termos de tecnologia, quando a gente pensa em equipamentos, para a gente é sempre algo mais complicado, porque é mais caro, é sempre importado, eu não tenho ciência e acho que não é muito factível ter tecnologia nacional nesse ponto, então eu sempre sou mais reticente nessa questão. Agora, em termos de sistema, nós temos todas as ferramentas, então a gente precisa unir cada vez mais as pontas para que a gente consiga a máxima eficiência do que nós temos. Em relação a isso, eu vejo avanços, eu acho que estamos seguindo, não consigo cravar um tempo específico para isso acontecer, mas eu vejo novidades e avanços todos os dias. Isso tem sido nítido, né? Tem sido nítido. Você falando de terminais, principalmente caminhoneiros, né? Eu sempre me passou aqui pela cabeça, nós aqui o WorldCom temos como na carteira do nosso cliente o Tegrão, que tem 98% de assertividade nos agendamentos. A gente fica muito feliz sempre que a gente fala isso, né? A gente apresenta sempre isso aí, porque 98% de assertividade, porque tem um sistema que funciona muito bem, né? E que tem uma empresa que é eficiente, que tem um pessoal treinado, né? A gente, essa próxima semana, estaremos lá fazendo mais uma visita, porque a gente sempre gosta de visitar para saber o que tem de atualidade, mas a gente tem visto que são resultados que geram valor, né? Porque a assertividade quer dizer o seguinte, eu estou produzindo mais, né? E no final do mês eu tenho mais dinheiro, se eu tenho mais dinheiro eu tenho mais capacidade de investimento, se eu tenho mais capacidade de investimento eu gero mais emprego. Então tudo isso é uma engrenagem importante que a gente trabalha para isso e que a gente gosta de apresentar esses resultados, né? E o Tegrão é um exemplo importantíssimo, porque ele foi um dos primeiros clientes da iPort e o sistema de agendamento do Tegrão é da iPort. Sim, que bacana. Nós trabalhamos com eles há muitos anos. Eu citei sem saber. Nós trabalhamos com eles há muitos anos, a equipe lá altamente competente, eficiente, e realmente
é um cliente bem interessante para a gente também. Nós também temos ele aqui há 6 anos na carteira de nossos clientes. E a gente sempre fala, a gente acompanha lá os treinamentos, né? Acompanha todo o compromisso que a empresa tem ali. O engajamento social que eles têm também. Engajamento social, bastante ações sociais e principalmente assim, uma visão de futuro, né? A gente viu recentemente a construção de novos silos, a gente acompanhou desde o começo da obra, fizemos várias imagens, agora tem uma nova expansão sendo planejada, então a gente fica assim, que é uma empresa familiar, né? Mas que é uma empresa com padrões internacionais, então é algo que a gente sempre fala com muito orgulho aqui para nós, né? Mas, Alex, a gente trabalha aqui na Baixada Santista, né? Eu sou um defensor da Baixada, nasci em Santos, embora fiz minha vida toda em São Paulo, mas a gente viu durante um período, agora recente, questão de 10 anos atrás, até uns 5 anos, muita evasão de jovens, né? Porque a gente tem aqui bastante universidades, mas o jovem não estava conseguindo enxergar futuro no Porto de Santos. Hoje a gente vê uma mudança. Você também sente isso? Dentro da iPort você vê os jovens querendo fazer estágio, querendo estar junto, porque viram que o Porto de Santos não é só navio, né? Tem uma série de serviços por trás que geram oportunidade de futuro, né? Vocês também têm sentido isso? Santos e a Baixada inteira é uma região fantástica, né? Comparada com, muitos lugares do mundo, mesmo se a gente levar em consideração lugares bem avançados, Santos e a Baixada Santista não fazem feio, então isso é bem interessante. A quantidade de universidades aqui realmente é bem legal, eu gosto muito disso, né? Fiz meu mestrado na USP, mas eu sempre tenho relação. Meu sócio, o Wander, ele é professor no Santa Cecília, ele tem algumas aulas específicas aqui, e o que eu entendo desde o nascimento da iPort, a quantidade de empresas aqui, ela aumentou bastante também. Então, a possibilidade de trabalhar aqui aumentou. Quando eu trabalhei no começo da minha carreira, eu queria muito trabalhar aqui em Santos, mas não tinha chance. E aí eu fui trabalhar em São Paulo. Subi de fretado, morei em São Paulo um tempo, mas é muito confortável porque eu sempre gostei muito daqui. Então, o mercado hoje, para os profissionais, principalmente de tecnologia, ele está muito grande. Então, como o primeiro trabalho ele é bacana, mas ele também já está maduro o suficiente para permitir esse crescimento profissional. Então, eu enxergo como algo extremamente relevante também. Tem a questão do Parque Tecnológico aqui em Santos, que é uma ideia também que tem sido trabalhada, e outros fóruns aí de evolução e de compartilhamento de informações, geração de startups e tudo. Acho isso tudo bem interessante. Bacana, a gente fica feliz de ter notícias como essa, porque a gente está sempre querendo levar notícias para os jovens, né? Até a gente faz um programa Integração aqui, que é uma linguagem de programa que não é nichada para Porto, é levar o interesse das pessoas pela atividade logística portuária, né? Muito obrigado. Eu recebi aqui o Alexandro Lima, que é diretor da iPort Solutions. A gente conversou um pouquinho sobre tecnologia, sobre inovação, né? E um prazer receber aqui, volte sempre, principalmente quando a gente tiver novidades, que a gente gosta de contar e o que está acontecendo, porque Porto de Santos é referência no Brasil, é referência na América do Sul, e a gente fica ansioso de esperar esses crescimentos, né? Eu sempre converso com o Anderson Pomini, eu falo assim, presidente, como é que nós estamos? Estamos avançando? E ele sempre vem com uma história nova aí para poder trazer, e a gente fica muito feliz. Alexandre, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço o convite, foi um prazer. Muito bom.